Um sinal de inteligência é que você está constantemente se questionando. Os idiotas estão sempre absolutamente certos de tudo que estão fazendo na vida. Sempre queremos ouvir palavras que nos favorecem aos ouvidos para começarmos a levar em consideração, mas que não nos favorecem ao ego nem pensar. Não gostamos de ser sinalizados, direcionados a fazer uma alta reflexão ao nosso comportamento. Se foi adequado ou exagerado, se fomos justos ou injustos, se agimos da melhor forma ou poderia ter sido feito diferente. Sempre achamos os donos da razão. Racionalizamos tudo, justificamos o injustificável e sempre queremos ser vistos como vítimas da situação. Nossa, isso parece um tanto infantil. Essas atitudes devemos esperar de crianças e adolescentes, mas de adultos, infelizmente, é o que mais temos. Adultos que agiram de forma totalmente egóica, diminuindo, expondo, agredindo de forma física ou mental e tantos outros fatores que são atendidos quando estamos perdidos em nossa mente. Na verdade, quem agride, seja de qual forma for, através de palavras, ações ou pensamentos, nada mais é que um ser que se sente tão inferior, tão mexido por seus traumas, que nem ele mesmo sabe que existe. Usa de forma, na cabeça dele, a agressão como defesa. E isso é um completo engano. Quem está bem consigo mesmo, resolvido e consciente, não é agressivo. Muito pelo contrário. Ele já entende que passou por essa fase tão comum em todas as pessoas que usam hoje a paciência. Saber ouvir e falar, se for solicitado, e mesmo quando for, pensa em cada vírgula aplicada no que vai dizer, para chegar ao seu receptor de forma que possa auxiliá-lo positivamente e não transtorná-lo ainda mais do que já está. O pensamento é tão astuto, tão inteligente, que distorce tudo para sua própria conveniência. Ser conveniente. Aprendemos isso ainda crianças e levamos isso para a vida. Aprendemos que melhor ser aceito do que ser criticado, mesmo que não concordamos com o que está sendo feito, mas preferimos ser aceitos do que ser apontados. Antes, esse comportamento ficava subentendido. Hoje, com o avanço da tecnologia, está evidente o quanto isso infelizmente importa para nós. Preferimos ouvir e dizer o que convém do que dizer o que realmente pensamos. E o fator de falar o que pensamos deve ser feito de forma respeitosa. Quem disse que precisamos ser agressivos para colocar nosso ponto de vista em voga? Cada um tem o direito de acreditar em o que se sentir melhor. Isso é questão de energia. Cada um de nós gostamos de determinada coisa por pura conexão energética, e não há nada nem ninguém que possa mudar isso. A única pessoa que pode mudar essa conexão é cada um de nós. Então, por que nos preocuparmos e nos incomodamos tanto com o ponto de nos sentir ofendidos quando alguém discorda de nós? Por puro ego. Quando fazemos isso de forma consciente, entendemos que o fator de eu ser muçulmano, por exemplo, não me impede de respeitar quem é umbandista. O fator de eu gostar de ouvir mantras não me impede de respeitar quem gosta de ouvir música clássica. O que não devemos permitir é
ouvir música clássica, mesmo que não gostamos, para ser aceito por A ou B, ou ter vergonha da religião ou crença que tenho e acredito, para agradar, sei lá, qualquer um. Tudo depende da nossa conexão, pois sempre estamos ligados a uma determinada energia. Somos energia e tudo que está ao nosso redor são geradores de energia. Muitos vivem infelizes em determinada situação para poder ser aceito pela sociedade. Isso terá bom resultado a longo prazo? Fatalmente não. A mente é um instrumento poderoso. Todo pensamento e toda emoção que você cria mudam a própria química do seu corpo. Somos extremamente responsáveis por tudo que nos acontece. Pode parecer absurdo ouvir isso, mas é o que é. Quantas pessoas vivem amarguradas, presas em seu passado? O que poderia ter feito? O que poderia ter alcançado? Como poderia ter vivido? Ou querem encontrar justificativas para os seus maus atos. Sou agressivo porque passei por isso a minha infância inteira. Sou grosseiro porque meu pai me batia. Sou estressado porque vivi em uma família conflitante e assim sucessivamente. Vamos parar com isso. Tudo na vida são ciclos. Você pode repeti-los ou desenvolver o seu próprio. Ficar preso em passado só nos deixa cada vez mais e mais densos energeticamente. Falo isso não por teoria, por experiência própria. Tive pais ausentes na minha infância, adolescência e vida adulta. E vivia presa por anos, colocando tudo o que acontecia de errado na minha vida na conta deles. E com isso me anulava e fazia sempre o que os outros esperavam de mim. Mesmo que eu não concordasse ou aceitasse, mas fazia para ser aceita de alguma forma. E isso só mostrava o quanto eu estava magoada, o quanto essa ausência me feriu e eu deixei ser ferida. E isso fazia eu me sentir sempre aquém. A religião me acalentou por um período, mas o que me libertou foi o estudo da espiritualidade universalista. Ela me faz entender que o passado já acabou. O que eu posso fazer ao invés de querer encontrar culpados para os meus fracassos é aprender e entender que cada um dá o que sabe e acredita. E tudo bem. Meus pais foram ausentes por não conseguirem quebrar o ciclo de ausência de seus próprios pais. E, infelizmente, passou isso adiante. Se tornaram pessoas frias, ausentes, egoístas, raivosas, e isso não me dá o direito do julgamento. A espiritualidade me fez entender que eu teria duas opções: continuar esse ciclo de ausência, raiva, amargura e egoísmo, ou faria tudo completamente ao contrário, sem julgar, sem apontar, sem querer colocar como culpados, pois eles, infelizmente, não conseguiram aprender a lição que os foi dada. Simplesmente aceitaram-na com uma roupa emprestada e apertada que incomoda o tempo todo, mas é a única coisa que você conseguiu para vestir no momento. Todos nós temos completo e total poder da escolha. O que precisamos é aprender a saber escolher. As pessoas deveriam ouvir mais, entender mais, escutar mais, esquecer as coisas ruins que passaram. Nada o que se foi será de novo. Não é porque sofreu uma vez que tende a sofrer a outra. O sufoco de ver e não poder ter é o mesmo sufoco de saber ouvir, mas não saber falar.